Fala rapaziada cartoleira, beleza? Tamo aí para mais um vídeo no canal, agora para falar das dicas posição por posição dessa sétima rodada do Cartola FC. Bom, meu nome é Eduardo e eu quero fazer um vídeo para vocês trazendo todos os dados possíveis para você mitar nessa sétima rodada, beleza? Já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, a gente tá com uma média boa aí para você mitar junto com a gente, beleza? Bom, então vamos lá, sem mais enrolação aí que tá frio, né? No vídeo passado, que se vocês podem conferir aqui, eu fiz análise de todos os confrontos, cada confronto dos 9 confrontos que vão ter nessa rodada, e avaliei quais são os melhores SGs e os melhores ataques. Se você perdeu o vídeo, dá uma olhada aí que acho que vale a pena bastante. Porque as análises que eu vou fazer aqui vão se guiar muito por esse vídeo, sabe? Claro que durante o vídeo eu vou trazendo um resumo pra vocês, mas acho que é interessante vocês darem uma olhada no último vídeo do canal, né? Vamos começar pelos goleiros. E antes de tudo, para falar sobre os goleiros, eu tenho que falar dos 5 melhores SGs, né? Para mim, os 5 melhores SGs da rodada são Corinthians, Atlético Paranaense, Internacional, Palmeiras e Flamengo. E outra coisa que eu gosto de olhar para falar de todas as posições é o gráfico de cedido versus conquistado. O que é isso? Bom, gráfico de cedido versus conquistado, você olha o quanto o time vem conquistando naquela posição e quanto o adversário cede. Porque se o adversário cede muito e o time conquista bastante, aumenta muito o potencial de mitada, né? Bom, primeiro, no gráfico de cedido versus conquistado, tem 3 times que estão aparecendo brilhando bastante. O Atlético Paranaense, o Botafogo e o Santos. O Atlético Paranaense acho que é uma boa indicação porque ele junta o SG com esse gráfico de cedido versus conquistado. Nos últimos 3 jogos que o Atlético Paranaense fez, o Bento, que é o goleiro do Atlético Paranaense, fez 4 defesas em todas elas. Ou seja, se ele tivesse segurado o SG nessas rodadas que ele fez 4 defesas, ele faria 9 pontos. E como eu já disse, o Atlético Paranaense tem uma boa chance de SG, então acho que é uma indicação interessante. Outro time que está brilhando é o Botafogo. Eu acho que é uma dica bem ousada, porque nos últimos 5 jogos o América fez 10 gols jogando em casa, né? Então assim, vem cedendo ponto para goleiro, mas principalmente por defesa, vem fazendo muito gol, sabe? E eu acho que esse SG do Botafogo não é tão provável, por isso eu vou descartar essa opção do Botafogo. E aí, o outro time que está brilhando no gráfico é o Santos. O Ceará, que é o adversário do Santos, ele demora 5 finalizações até fazer um gol. O que isso quer dizer? Cada gol que o Ceará faz, antes disso teve 5 finalizações defendidas para o goleiro. Se você pensar, o Santos tem chance de SG? Tem. Mas além disso, mesmo que o Santos tomar um gol, é bem provável que o João Paulo faça 3, 4 defesas. E a gente sabe que o João Paulo também é aquele goleiro que às vezes dá aquela mitada, né? Porque o cara salva muito o Santos. Então pode aumentar ainda mais essa média aí que é de 5 defesas até sofrer um gol, pode ir para cima e mesmo que tomar um gol, o João Paulo pode sair com uma boa pontuação. E claro, se vier SG é limitada, né? 10, 11 pontos. E a gente vai finalizar com a dica aqui para vocês do Cássio, do Corinthians. O Corinthians é o time que mais conquista pontos com goleiro. Por quê? Porque a defesa vem muito consistente, o Corinthians tomou um gol só nos últimos 5 jogos em casa e o Cássio vem fazendo muitas defesas. Apesar disso, o São Paulo não é um time que está cedendo muita pontuação para goleiro. Como é um clássico, tem que ser um jogo amarrado, eu acho que o Corinthians tem um bom potencial de SG. E o Cássio vem muito bem, começou a temporada salvando o Corinthians, vários jogos ele vem fazendo defesas milagrosas, será que voltou a ser o Cássio de antes? Nossa última indicação vai ser ele. Aqui a gente trouxe 2 indicações mais caras, né? O João Paulo do Santos e o Cássio do Corinthians, e o Bento, que é bem mais baratinho. Eu acho que ainda uma outra aposta bem barata que vocês podem fazer, e aí é bem ousada, é o Douglas Friedrich do Avaí. Por quê? O Atlético Paranaense demora 6,6 finalizações até fazer um gol. É mais alto do que o Ceará. Só que, claro, jogando em casa, o Atlético Paranaense dificilmente fica sem fazer gols. Ele acaba fazendo um. Então, assim, se vocês querem apostar num cara que pode dar uma mitada muito alta e que vai garantir pontinho de defesa, acho que o Douglas Friedrich é interessante do Avaí. Vamos agora para os zagueiros. Lembrando que é importante olhar para os zagueiros do SG, né? E aí outra coisa que eu vou olhar aqui é novamente o gráfico de cedido versus conquistado. Tem basicamente 4 times que estão brilhando na análise. Atlético Paranaense, Palmeiras, Santos e Internacional. Primeiro, vamos falar do Atlético Paranaense. O Avaí é um time que nos 2 jogos que ele jogou fora de casa, contra o Corinthians e contra o Internacional, ele não fez gols. Então ele está cedendo SG. Nos últimos 5 jogos ele só fez 2 gols. Ou seja, é um time que está com dificuldade para marcar quando joga fora da ressacada, né? Na ressacada ele vem muito bem, mas fora não. E aí eu sei que tem 2 zagueiros que o pessoal fica de olho aí no Atlético Paranaense, que é o Pedro Henrique e principalmente o Matheus Felipe. A média do Matheus Felipe é mais alta, eu sei que muita gente está indo com ele aí, mas a minha indicação aqui do canal é o Pedro Henrique do Atlético Paranaense e eu vou explicar por quê.
Se a gente pegar as pontuações do Matheus Felipe e do Pedro Henrique, a gente vai ver que a pontuação do Pedro Henrique é mais constante. Ah, e por que a média do Matheus Felipe está maior? Porque o Matheus Felipe tem um gol. Só que mesmo se a gente pegar essa questão de finalização, o Pedro Henrique já tem, em 6 jogos, 3 finalizações defendidas e uma finalização para fora. E o Matheus Felipe? O Matheus Felipe tem 2 finalizações defendidas e uma finalização para fora. Ou seja, eles estão com dados parecidos. O que deu diferença foi esse golzinho, que a gente sabe que é uma coisa mais esporádica, né? E outra coisa que eu gosto muito do Pedro Henrique é que ele mantém uma pontuação regular de desarmes. Nesses 6 jogos foram 12 desarmes. O Matheus Felipe, por sua vez, só tem 7. E além disso, o Pedro Henrique é um zagueiro que sofre muito mais falta. Tudo isso faz com que ele mantenha o que a gente chama de média básica maior. Então, entre os dois, prefiro a indicação do Pedro Henrique, ele também é baratinho. E outra coisa, ele tá melhor para valorizado que o Matheus Felipe, que veio de um gol, então ele fez 8.3 na última. O Pedro Henrique veio numa pontuação menor, tem uma chance boa aí de a gente valorizar e a gente sabe que é importante ganhar umas cartoletinhas, né? Nossa segunda indicação aqui do canal vai ser o Murilo do Palmeiras. Por que o Murilo? Bom, primeiro que o Palmeiras tem uma chance de SG, mas além disso, nesses últimos jogos do Juventude, em casa, ele cedeu 6 desarmes pro Bragantino, 5 desarmes e SG pro Cuiabá e cedeu o gol pro Inter, golzinho de cabeça do Vitão. Então a gente viu que quando ele jogou em casa, ele cedeu pontuações consistentes para todos os zagueiros que jogaram lá. Eu preferi escalar o Gomes, né? Mas acho que o Gomes não joga esse jogo. A zaga provável do Palmeiras está com o Ceviche e Murilo. E por isso a gente vai indicar o Murilo, que é outro cara que também vem participando bem da bola aérea. Ainda não fez gol, né? O Gomes já fez 2. O Murilo tem 3 finalizações para fora e uma finalização defendida. Se pintar o golzinho, ele pode dar aquela estourada. E além disso, ele é um cara que, enfim, mantém aquela regularidade de pontos, né? No último jogo ele fez 9 pontos. Ou seja, foram 4 acima do SG. Acho que é uma indicação interessante. Outro time que está brilhando aqui no gráfico é o Santos. Por quê? O Ceará, em todos os jogos, exceto contra o Botafogo, teve pelo menos um zagueiro que passou de 4 pontos. É um time que está cedendo também muita bola aérea para o time adversário, para os zagueiros adversários. Já tomou um gol, uma bola na trave e 4 finalizações para fora. E aí, quem que é o cara do Santos da bola aérea? Ele mesmo, God of Zaga, Maicon. O cara mita nas bolas aéreas, ainda já tem uma assistência no campeonato. E ele é um cara que também tem bastante desarmes. Tá certo que ele começou melhor o campeonato, né, Maicon? Vamos retomar esse ritmo de desarmes aí. Mas a gente tem que confiar na média do cara, que ele vai retornar, né? É a nossa terceira indicação aqui. E aí, outra indicação que a gente vai fazer, que não é um time que tá brilhando muito no gráfico, o São Paulo não cede. Mas é o Raul Gustavo do Corinthians. Eu já tinha antecipado no outro vídeo que eu tava gostando dele. A gente deu de dica na última rodada que ele fez gol e imitou. Ele é um cara que tá mantendo média de 2 desarmes por jogo, bem consistente assim. No jogo contra o Boca, ele teve 3 desarmes. É claro que não é contabilizado pro Cartola, mas a gente olhou os dados, ele teve 3 desarmes. Então é um cara que mantém essa regularidade. Acho que a gente tem uma chance de SG. Jogo de clássico, costuma ser um jogo pegado. Isso é perigoso porque ele pode acabar tomando um amarelinho aí, né? Se ele for muito faltoso. Mas ele é um cara que não costuma bater tanto. Ele só tomou um amarelo no campeonato ainda. E é um cara que desarma muito. Esses jogos pegados tendem a ter muito desarmes. Então nossa última indicação aqui é o Raul Gustavo do Corinthians. Acho que se você quiser dar uma apostada maior, outro time que está brilhando no gráfico é o Inter. Quem sabe no mercado, tá difícil de saber quem joga no Inter, né? E quando joga o Vitão ou outro zagueiro, eu não confio muito. O mercado tem uma média de desarmes melhor, apesar de que ele piorou também nos últimos jogos, por isso ele não é uma indicação aqui do canal. Mas se tiver te faltando cartoleta, quem sabe aí você pode pescar um mercado. Bom, vamos agora para as laterais, né? Olhando o gráfico de cedido versus conquistado, o primeiro time que me chamou muita atenção foi o Botafogo. E aí, logo eu já fiquei, o Saravia vai estar no meu time. Só que como eu falei pra vocês, a gente precisa aprofundar nessa análise de dados, né? E como eu procuro trazer material diferenciado pra vocês, eu já trouxe na última rodada, tô trazendo de novo aqui, que é separar por lateral direito e lateral esquerdo, né? Pode ser que um time cede muito pra um lado e não pro outro. E é justamente o caso do Botafogo nesse jogo. O América Mineiro é um time que vem cedendo muito ponto para lateral esquerdo. Eu tinha falado nisso na última rodada, indiquei o Egídio e ele imitou, com muitos desarmes, bola parada, deu assistência e segurou o SG. Eu acho que nesse jogo aqui, jogando em casa, o América Mineiro não deve ceder o SG pro Botafogo. Acho que deve ser um jogo de muitos gols. O lado que o América Mineiro cede é o lado esquerdo, que não é onde está o Saravia, é onde joga o Daniel Borges. Se você quiser uma indicação muito ousada, pode ser ele, mas eu não confio muito, não gosto muito desse jogador. Se fosse cedendo pro lado direito, eu com certeza indicaria o Saravia. Mas aí eu vou falar dos outros times que aqui estão brilhando e principalmente fazendo essa diferenciação entre lateral esquerdo e lateral direito. Bom, na lateral esquerda, os times estão cedendo muito, além do América Mineiro, claro, o Avaí, o Ceará e o Atlético Goianiense. E desses três aí, vem minhas 3 indicações de lateral. Primeira indicação, o Avaí.
a gente lembra da mitada do Lucas Piton, né? Fez 8 desarmes, deu assistência, passou de 15 pontos, mitada. E o outro lateral que jogou contra o Avaí, jogando quando o Avaí era visitante, foi o René também, que a gente tinha nosso time, fez 11.10, se eu não me engano, ou 11.20, mas também fez muitos desarmes, ou seja, é um time que está cedendo bastante para a lateral esquerdo. E quem é o cara aí que joga na lateral esquerda contra o Avaí? Abner Vinícius. Então a gente vai ter indicação dele, a gente lembra que ele deu uma mitada aí, passou de 15 pontos com gol, vários desarmes no jogo que ele jogou em casa contra o Ceará. Mas ele é um cara que tá meio inconstante. Ele fez 2 pontuações negativas e 2 acima de 10. Então assim, me preocupa um pouco. Talvez seja uma hora para usar aquela estratégia anti-negativa que eu já comentei algumas vezes. Apesar disso, o que deixa um pouco mais seguro é que essas mitadas que ele deu foi justamente quando ele jogou em casa. E as negativadas foi quando ele jogou fora, né? Jogando em casa é a nossa primeira indicação aqui. Nossa segunda indicação de time que cede é o Ceará, que cede muito ponto pro lateral esquerdo. E nossa indicação aqui do canal vai ser o Lucas Pires. Ele tá quase em toda a indicação porque ele é um cara que mantém a regularidade de desarmes, né? Todo vídeo eu falo do Lucas Pires mantendo os desarmes dele. E ele é um cara que retomou as boas pontuações, fez 3.7 sem SG. Como se a gente tem uma chance de SG sim, acho que ele é uma aposta interessante para essa rodada. Além disso, ele é um cara que participa ofensivamente do time, bate as bolas paradas, assim como o Abner Vinícius, que participa do time no ataque. É o caso do Lucas Pires, vai ser nossa segunda indicação aqui. A terceira indicação é o Egídio. Outro time que eu falei aqui, que cede 4,2 pontos para o lateral esquerdo, é o Atlético Goianiense, que é o time que enfrenta o Curitiba, né? O Egídio, ele é um cara que a gente sabe que para os torcedores alguns ficam irritados com ele, porque ele não aparece tanto no jogo efetivamente, mas para o Cartola ele é um cara muito bom, porque ele cobra falta, cobra escanteio, participa dessas bolas paradas. É um cara que costuma desarmar bastante, erra bastante passe, é verdade, mas ele comete poucas faltas. Então é um cara seguro. A gente pode ver aí pela média que ele é o lateral com a melhor média do campeonato dos que vão jogar depois do Lucas Piton, né? Então acho que é um cara regular, que eu acho que é uma indicação válida, ainda mais que o Atlético Goianiense vem cedendo bastante ponto para o lateral esquerdo. Finalmente, nossa última indicação aqui é o Marcos Rocha do Palmeiras. E aqui tem um pequeno detalhe. A gente tem que ficar de olho na escalação do Juventude. Por quê? Eu comecei a olhar os dados e vi que tinha rodada que o Juventude cedia ponto para o lateral direito, tinha rodada que cedia ponto para o lateral esquerdo. E aí eu percebi que isso varia muito conforme a escalação do jogador capixaba do Juventude. Ele é um cara que gosta muito do 1 contra 1, né, da jogada individual, e ele perde muito a posse de bola. Então assim, o lateral que enfrenta ele tem boa chance de fazer desarmes. Em geral, ele joga do lado esquerdo, ou seja, do lado direito do adversário. E se ele jogar ali do lado direito, tem o Marcos Rocha. Outra dúvida importante é ver a escalação do Palmeiras, porque pode ser que jogue o Mike, né? O Mike já não é um cara que eu confio tanto em desarmes, mas o Marcos Rocha sim. Por isso, nossa última indicação é o Marcos Rocha, fazendo essas duas ponderações. Vamos ver se o Capixaba vai jogar, e se vai jogar pelo lado do Marcos Rocha, vamos ver se o Marcos Rocha vai jogar. Se der esse match, é chance grande de desarme. O Marcos Rocha gosta de imitar nesses jogos, e eu acho que o Palmeiras ainda tem uma chance de SG legal aí, a segunda melhor defesa nos últimos 5 jogos, considerando o mando. Então, nossa última indicação, Marcos Rocha do Palmeiras. Vamos aí pro meio ataque. A gente vai pra mitada do nosso meio atacantes, a gente quer gol, assistência, desarme, quer que o cara passe todo mundo de 10 pontos ali pra gente passar do 100, né? A pontuação que é a posição que cede mais pontos no Cartola, né? Por isso que todo mundo fica querendo muito escalar o meio atacante, né? E vamos lá, fazendo um resuminho do nosso vídeo, mas assiste que tem análise do confronto, é importante ver isso. Nossas 5 principais indicações de time ofensivamente é Santos, Palmeiras, Atlético Goianiense, Flamengo e Fortaleza. O Atlético Goianiense vem por uma indicação aqui, apesar de ele não ter feito tantos gols, o Curitiba vem tomando muito gol. Dica especial para vocês aí, hein? Vamos olhar o gráfico de cedido versus conquistado. No gráfico de cedido conquistado, de meia, tá meio uma confusão ali, tá muito em cima da média, assim, todo mundo, sabe? Mas eu peguei alguns pontos de destaque. Primeiro, Palmeiras e Flamengo. Os dois times estão super pra direita. O que isso quer dizer? Que conquistam muito. E a gente sabe por quê. Arrascaeta, Veiga, Zé Rafael, Danilo, Everton Ribeiro, enfim. Times que conquistam muito. O Juventude até que cede boas pontuações para meio de campo, principalmente. Então acho que o Veiga é um cara que tem que estar no seu time. É o cara que mais participou de gols no Brasil, é batedor de pênalti, o cara participa de assistência, de gol, enfim. E além disso, ele é um cara que costuma manter sua média de desarmes, de finalizações, né? Então é um cara que vai te entregar 3, 4 pontos sempre. Uma dica para quem tá sem cartoleta é o Scarpa, que ele é o cara das bolas paradas, enfim. Como o Juventude vem cedendo ponto também para meia, acho que é interessante. Mas assim, se você tem cartoleta, vai no Veiga. O cara tem uma média muito melhor e é muito mais consistente. O Goiás, por sua vez, ele não cede tanto ponto assim para meia.
Mas eu aprendi na última rodada que não dá pra deixar o Arrasca de fora. Se o cara tá provável, tem que estar no seu time. Pô, ele fez 16,8. Se ele não tivesse dado as 2 assistências, ele ia fazer mesmo assim 6,8. É um cara que quase sempre faz isso. Ele entrega mais de 5 pontos, mesmo sem gol e assistência. E pra quem é supersticioso aí, em 2019 o Arrascaeta fez 37,7 pontos jogando contra o Goiás. Se eu não me engano, era a estreia do Jorge Jesus no Maracanã. O Flamengo goleou por 6-1 o Goiás e o Arrascaeta fez 3 gols e deu essa amistade histórica. Será que vem de novo? Eu acho que o Uruguai vai ser nossa indicação de capitão para a rodada. Então não pode ficar de fora os dois. Nossa terceira indicação aqui, e aí sim porque o gráfico de cedido versus conquistado está brilhando, é o Andrei, do Curitiba. O Atlético Goianiense é um time que está cedendo muito ponto para meio de campo, e tanto para volante como para meia. A gente falou disso no último vídeo, por isso que a gente colocou o Nacho, que todo jogo estava tendo participação de um meia em gol, e teve participação do Nacho de novo. E além disso, olhando de novo para volante, todo jogo tem um volante que passa de 4 desarmes contra o Atlético Goianiense. E a gente vai casar um cara que tem uma média excelente, um time que cede ponto para volante, com desarme, que é uma característica do Andrei, e um time que cede participação em gol, com assistência e gol também, que é outra característica do Andrei. Então acho que não pode ficar de fora do seu time, é uma indicação muito legal. E aqui a gente vai vir com 2 dicas ousadíssimas, as últimas 2. Primeiro, Chay, do Botafogo. Por quê? O América Mineiro é um time que está cedendo muito ponto para meio de campo. É o time, quando a gente olha o gráfico de cedido e conquistado, é o time que mais cede pontos para meia. São 5,42 pontos para cada meia que joga contra o América Mineiro. E aí a gente ficou em dúvida entre alguns jogadores do Botafogo, né? A média mais alta é do Patrick de Paula, porque ele já tem um gol. Mas mesmo assim eu preferi o Chay, porque ele é um cara também que entrega mais média básica. O Chay já tem 14 desarmes no campeonato, 3 finalizações defendidas e 2 finalizações para fora. Outro jogador que podia ser interessante era o Oyama, do Botafogo. Ele tem 19 desarmes, mas ele é um cara que participa menos ofensivamente e é um cara mais faltoso. Por isso, nossa quarta indicação aqui é o Chay. Essa é uma aposta ousada, hein? Quem quiser dar uma diferenciada no time, essa é uma aposta legal. Outro jogador que está aparecendo aqui para vocês é o Wellington Rato. Pô, mas o Curitiba não está aparecendo aqui no gráfico de cedido versus conquistado de meia. Eu sei, mas aqui vem outra análise diferenciada do canal. O Wellington Rato não joga como meia, apesar de estar aparecendo aí no Cartola assim. Ele joga como atacante. E vocês vão ver no próximo gráfico que o Curitiba cede muito ponto para atacante. Tanto atacante pela ponta, como atacante centralizado. E além disso, nos últimos 5 jogos que o Curitiba jogou fora, ele tomou 10 gols. Então é um time que vem tomando muitos gols e cedendo ponto para atacante. Por isso, nossa indicação baratinha aqui do canal, e diferenciada também, é o Wellington Rato. E acho que vale a pena a gente ficar de olho no Pikachu também. Os dados não estão indicando muito ele aqui, mas é um cara que participa muito de gol. E como eu disse, o Fortaleza é um time que vem fazendo gol em casa, e o adversário dele, o Fluminense, vem tomando muitos gols quando joga fora de casa. Então pode ser uma aposta diferenciada, seria a nossa sexta indicação. E eu tô roubando dessa sexta indicação porque no ataque a gente não vai ter tanta indicação assim não. Vamos lá pro nosso ataque, né? Bom, eu vou dar 5 indicações para vocês aqui, mas para mim o meu trio de ataque já tá fechado. E vai ser Gabigol, Bruno Henrique e Marcos Leonardo. Tem 3 times brilhando no gráfico de cedido versus conquistado para atacante. É o Palmeiras, o Santos e o Flamengo. O Ceará cede 6,13 pontos para cada centroavante. E aí, chegou a hora da gente falar. Eu sempre critico o Gabigol, que ele tá com a média ruim, mas nesse jogo vai ter gol do Gabigol. Pode apostar, torcedor flamenguista. O Gabigol vai cravar nesse jogo e eu acho que é difícil deixar de fora ele nessa partida. Porque o Goiás vem cedendo muito ponto para centroavante. Não é possível que agora o cara não desencanta, né? E o Ceará também é um time que está cedendo muito ponto, principalmente para centroavante. E aí, nosso queridinho aí, toda hora a gente tá indicando o cara aqui, o menino da Vila, Marcos Leonardo. Eu sei que o pessoal vai estar na dúvida entre Marcos Leonardo e Léo Batistão, né? Mas Marcos Leonardo é o artilheiro do time no ano. É um cara que tá participando mais também de finalizações. Ele consegue média básica, assim. Consegue 3 finalizações por jogo, 2 finalizações por jogo, 4 finalizações por jogo. É um cara que participa bastante do ataque. E isso dá uma confiança pra gente escolher entre ele e não Léo Batistão. Mas assim, como o Ceará vem cedendo muito ponto para atacante, e a gente lembra que no último jogo jogando em casa, quem imitou foi o Léo Batistão, se você quiser essa dobradinha, é a nossa quarta indicação aqui do canal. Então a gente falou dos 2 atacantes do Flamengo e dos 2 atacantes do Santos, porque são realmente os times que estão mais brilhando aí no gráfico cedido versus conquistado. O Atlético Goianiense não vem conquistando ponto com atacante, mas o Curitiba vem cedendo, e por isso a gente deu nas dicas de meia o Wellington Rato, que é na verdade o atacante do time.
E finalizando aqui pra vocês, só porque eu gosto de dar uma quinta dica aí pra quem quer dar uma variada, né, fugir da caixa. Outro time que apareceu aqui é o Palmeiras. O Juventude vem cedendo ponto, principalmente para atacante pela ponta, né? Então nossa última indicação aqui do canal vai ser o Dudu do Palmeiras, porque acho que o Palmeiras tem um potencial ofensivo. É o segundo time que mais marca gols considerando o mando de campo nos últimos 5 jogos. O Juventude vem cedendo pontos para jogadores pela ponta, mas o Dudu ele vem sendo um cara meio inconstante, né? Ele teve jogos que fez gol, que fez mais de 10 pontos, mas no geral ele vem fazendo 2 pontos. E enfim, acho que não, minha indicação mesmo para jogadores do Palmeiras são os meias, o Rafael Veiga e o Scarpa. Mas quem quiser fugir aí daquela dica ousadíssima e imitar sozinho, quem sabe o Dudu dá aquela mitada, né? Mas enfim, nossas dicas são essas. Os dois do Flamengo, os dois do Santos e o Dudu, sendo que meu trio de ataque já está definido para essa rodada. É Marcos Leonardo, Bruno Henrique e Gabigol. Ah, e qual é o resto do seu time? Então, vem pra novidade. Vamos fazer uma live, a primeira live aqui do canal, né? Espero que vocês possam comparecer no sábado. A gente vai fazer aquela live de fechamento do mercado, né? Pegar a escalação dos times, vai ter a escalação do Flamengo. Então a gente vai poder dar uma olhada como é que o Flamengo vai jogar para dar aquela uma dica legal aí no fim. A gente tava editando o vídeo aqui e percebeu que a câmera parou de funcionar no finalzinho, né? Mas o que eu tava falando é que sábado vai ter uma live às 3 horas do fechamento do mercado pra gente conseguir ver as últimas notícias aí, escalar o meu time no final, pra vocês virem imitar junto com a gente. Espero que vocês possam comparecer. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Falou.